Nós vamos dar sequência ao nosso evento, agora com a apresentação do professor Dr. Alessandro Cavacin Alves, que vai discorrer sobre o vereador de Curitiba do século XIX e a dinâmica das eleições municipais. Depois da fala do professor, nós vamos abrir para perguntas da plateia para os dois palestrantes, para depois encerrarmos amanhã. À tarde teremos a apresentação de 5 trabalhos acadêmicos relativos ao tema. Quero convidar o professor Ricardo para ficar permanecer na mesa para depois responder perguntas da plateia ou colocações. Com a palavra, Dr. Cavacin. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos e a todas. Então, o tema também é sobre eleições, dinâmica das eleições municipais no período imperial e o caso do Paraná. Então, o período imperial, eu estou chamando aqui o século XIX, de 1822 a 1889. Então, é uma reflexão assim sobre como eram as eleições no século XIX, as eleições no Brasil como um todo, como elas se davam. E, claro, com o objetivo de se pensar também a nossa realidade enquanto eleições na República, nos dias atuais, nessas eleições municipais que nós tivemos dia 2 de outubro. Então, o texto faz referência de como eram as eleições no século XIX, também para pensarmos as eleições agora no século XX, como o próprio vereador, o Braga Cortes, disse sobre uma reforma política, na necessidade de a gente estar pensando toda essa história política brasileira, essa história da democracia, das eleições, também para termos essa perspectiva histórica e pensarmos essa reforma política que ele também citou. Então, esse presente texto tem por objetivo destacar algumas discussões também realizadas sobre o século XIX, com o tema as eleições e o sistema eleitoral brasileiro. No Brasil, pós-1824, nós fomos influenciados por ideias liberais democráticas. Um sistema eleitoral, então, iniciou com a forma de eleições em 2 níveis ou 2 etapas, com a existência de votantes, que elegiam os vereadores e juízes de paz, e elegiam também eleitores. Eram as eleições primárias. Os eleitores, por sua vez, eram os notáveis, homens bons, uma elite minoritária que formavam uma classe política visível a todos, que, por sua vez, escolhiam os deputados provinciais, deputados gerais e senadores, e possuíam uma renda maior do que a dos votantes. Eram as eleições secundárias. Portanto, junto aos ideais liberais de uma maior participação popular, havia claramente uma distinção entre quem eram os votantes e seus limites, e os eleitores e suas possibilidades, e aqueles que não tinham direitos políticos nenhum. A dinâmica das eleições no Brasil revelava a estratificação social nessa sociedade. Então, era um pouco essa a eleição em 2 níveis, um pouco complexo de entender, mas existiam, então, os votantes. Esses votantes eram organizados anualmente, no mês de janeiro, por uma junta de cidadãos liderados pelo juiz de paz, que elaboravam a lista de votantes qualificados da paróquia. Cada paróquia tinha sua lista, tendo como referência principalmente a idade, mínimo 24 anos, em alguns casos 21, ser masculino, era uma coisa apenas de gênero, para o gênero masculino, ser uma pessoa livre, não poderia ser escravo, residência na localidade e renda anual. Havia necessidade, então, para ser um votante, de uma determinada renda de 100 mil réis ou 200 mil réis, depois que foi atualizado. Mas essa renda também é o que classificava o votante. Aos analfabetos era permitido o voto, e o número de votantes era significativo até no século XIX. Por exemplo, em Curitiba e Paranaguá, no ano de 1854, chegavam a ser quase 16% da população. Em Curitiba, o relatório do presidente da província do Paraná aponta que existiam 6.791 habitantes nessa cidade, em 1853. Portanto, seriam aproximadamente 1.100 votantes na nossa cidade.
E se contarmos apenas a população adulta, masculina, com renda e livre, a proporção chegaria a quase 75% dos homens, né? Sendo que ficavam de fora as mulheres e os escravos também. Havia em Curitiba, no ano de 1853, 678 escravos na estatística do relatório. Diferente dos eleitores. Os eleitores. Esse sim, uma minoria, que não chegava a representar 1% da população, pois a lei eleitoral previa que existisse um eleitor para cada 40 votantes. Curitiba, então, tinha 27 eleitores e Paranaguá, 25 eleitores em 1857. Então, só para a gente ver nessa dinâmica, as ideias liberais traziam o povo para a participação política, né, a partir do século XIX, eles tinham que votar, eles eram, então, classificados enquanto votantes, esses votantes escolhiam o poder local, escolhiam, né, os juízes de paz, os vereadores, e escolhiam os eleitores. Esses eleitores é essa elite política, então, que iria escolher os deputados, iriam ser os deputados, e também, tanto aqui, os deputados provinciais, né, estaduais hoje, e deputados gerais, que iam ao Rio de Janeiro, capital do Brasil, e os senadores. E mesmo assim, as eleições, né, apesar desse sistema, elas passaram a fazer parte da vida dos brasileiros de forma bastante intensa no período imperial, pois era impossível a população ficar indiferente a esse acontecimento político. De maneira geral, o calendário eleitoral era o seguinte: os votantes, como dito, eram conferidos e organizados anualmente, as eleições para vereadores e juízes de paz se davam a cada 4 anos, bem como as eleições para eleitores, envolvendo todos os votantes. Os eleitores votavam a cada 2 anos para deputados provinciais e deputados gerais, e a cada 4 anos para deputados gerais. A eleição para senador era excepcional, acontecendo apenas com a morte do titular, por ser um cargo vitalício, ou se fosse aberta uma nova vaga para a província. O Paraná tinha pouca representação no Rio de Janeiro, tinha apenas 2 deputados gerais e 1 senador. E deputados provinciais eram 20, né? Hoje são 54, né? Eram 20. Então, mas uma coisa também dinamizava a eleição no Império. Eram as mudanças constantes de gabinetes no Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro II. Mudava-se de liberais para conservadores ou vice-versa, sendo estes os 2 únicos partidos do Império. Era o bipartidarismo. Quando isto acontecia, era necessário convocar eleições para compor a nova Câmara dos Deputados Gerais no Rio de Janeiro, que deveria, logicamente, possuir a sintonia com o novo gabinete, isto é, serem eleitos deputados gerais do partido governista. Para isso era necessário mudar a lista dos eleitores nas paróquias. É aqui que vinha a dinâmica que envolvia novamente os votantes, né? Mas, para mudar esta lista, os chefes locais tinham de rever ou refazerem as listas de votantes, para assim, ao convocarem os novos votantes, estes iriam eleger os novos eleitores, agora do partido da situação. Os eleitores, após eleitos, votavam, então, nos novos deputados gerais e, consequentemente, nos deputados provinciais do partido governista. Portanto, no Império, até parece que ganhar as eleições era fundamental. E tanto os votantes como os eleitores tinham que se identificar ou com um dos partidos políticos, o liberal ou o conservador. Porém, essa identificação não era por motivos ideológicos, partidários, mas por afinidade, dependência de clientela, de parentela para com os chefes locais da localidade, né? Então, você se identificava com o partido de acordo com os interesses para com o chefe local. E daí nós tínhamos 2 partidos. E um pesquisador sobre o século XIX, que é Richard Graham, ele compara, então, as eleições no Império do Brasil a um drama, a um teatro, em que todos sabem o final da história. As eleições eram controladas pelos chefes locais, alinhados de acordo com os interesses do novo gabinete imperial e seu partido político, que enviava sempre novos presidentes de província para conduzirem o próprio processo eleitoral e a trocarem os funcionários públicos, dos delegados até os inspetores de quarteirão, da Secretaria da Presidência, os inspetores de educação, das escolas, da tesouraria, coletores, os administradores de barreira.
todo mundo era trocado quando chegava o novo presidente da província, de acordo com o novo partido que estava no poder. Isso está nos jornais de época também, que a gente vai lendo, um jornal chamado 19 de dezembro, aqui de Curitiba. Eram as chamadas derrubadas, garantindo assim a supremacia agora de um novo grupo político no poder. Para que isso fosse possível, o presidente da província que chegava aqui em Curitiba, que geralmente era alguém de fora, né, de outra cidade, de outro estado, de outra província, ele tinha que se aproximar do chefe local do seu partido e assim resolver quem deveria ocupar agora os serviços públicos e de segurança nas respectivas localidades da província. Para garantir o resultado eleitoral, necessitava, então, controlar os cargos públicos e, em especial, os cargos policiais também, de delegados e subdelegados da Guarda Nacional. Afinal, diz o jornal 19 de dezembro, os cargos policiais e os da Guarda Nacional serviam para continuar a comprimir o voto, né? Então, a eleição era um grande drama, né? Um grande teatro que você se encaixava em alguma dessas de uma dessas partes. Então, nesse sentido, não havia uma oposição também entre poder público e privado dos chefes locais, né? Eles tinham que se apropriar do espaço público que era a Câmara de Vereadores, enfim, toda a estrutura que era pública. E Richard Graham, então, levanta a seguinte pergunta: dado que os resultados das eleições eram totalmente previsíveis, por que tamanha preocupação por este fato político, né? Por que as eleições eram tão importantes? Afinal, ninguém pensava que o resultado iria surpreender, mas o fato é que as eleições eram acontecimentos notáveis em todo o Brasil. Daí o sentido de drama. Afinal, as eleições serviam para legitimar e preservar a teia de relações sociais em cada localidade do Império. Um drama que fazia com que a ordem hierárquica fosse plenamente visível, sendo aparentemente natural e inteiramente aceitável, e na qual seus chefes locais mostravam sua força. E como havia eleições frequentemente, a população estava sempre a presenciar ou a participar desses momentos públicos. E neste palco era possível confirmar os detalhes das categorias sociais e da estratificação social na sociedade brasileira. Então, esse dado, né, das eleições, as eleições passavam a ser mais um momento público em que se demonstrava a estratificação social, né, as desigualdades sociais presentes na nossa sociedade, ao formular um sistema eleitoral desta forma, né, com a diferenciação de quem deve ser os eleitores, quem deve ser os votantes, ali é o mínimo de eleitores possíveis, mostrando, então, essa estratificação social da nossa sociedade. Então, neste drama, Richard Graham vai destacando alguns atores. Entre os notáveis estava o juiz de paz, eleito ali pelos votantes, que tinha entre suas responsabilidades coordenar o dia da eleição. Ele entrava na igreja, assumia o seu papel no topo da mesa eleitoral, deveria presidir toda a eleição no espaço sagrado da igreja e de seu pároco. Nesse sentido, era realizada uma missa para o início dos trabalhos eleitorais, pelo respectivo pároco, que às vezes também era o juiz de paz, e depois o juiz de paz lia em voz alta e inteligível a lei eleitoral, para assim começar a chamar os votantes de acordo com a listagem oficial. E quem era o juiz de paz na localidade? Aqui em Curitiba, Paranaguá, todas as cidades. Geralmente eram pessoas de muitas posses, membros de amplas famílias, fazendeiros ou comerciantes, donos de escravos, enfim, chefes locais, eram alfabetizados para preencher os requisitos de completar as atas eleitorais, bem como de presidir as cerimônias públicas. Afinal, numa cultura oral, analfabeta, brasileira, e diante da necessidade, né, de se registrar, se inscrever no processo eleitoral, quem dominava a cultura escrita teria uma vantagem evidente. E permitindo o direito a votar aos analfabetos, grande maioria dos brasileiros, era um meio de garantir que boa parte da população tivesse um pequeno papel nesse drama, totalmente controlado, em que os que sabiam ler e escrever exibiriam de forma clara sua superioridade. Por exemplo, em Paranaguá, eu vou dar um exemplo então de um juiz de paz de Paranaguá, que foi o dignitário, comendador, depois barão e visconde de Nácar, Manuel Antônio Guimarães.
Seu poder era tão intenso que sempre esteve à frente da política em sua localidade. No ano de 1860, destacava-se um grupo que buscava enfrentar o poder local do dignitário Manuel Antônio Guimarães e de seus genros e familiares em Paranaguá. Numa publicação pedida no Jornal de Curitiba, 19 de dezembro, dirigida ao presidente da província do Paraná, Dr. José Francisco Cardoso, contestava-se a atitude dos senhores Guimarães, querendo anular uma lista de qualificação de votantes naquela vila. Dizia a publicação que a qualificação da paróquia de Paranaguá não está nula, pois os senhores Guimarães querem a sua nulidade porque não podem impor o exclusivismo de sua família. A publicação intitula-os de Partido Saquarema, que era o Partido Conservador, e mais adiante chama de Partido Guimarães, dizendo que o comendador Manuel Antônio Guimarães não trepida de tudo quanto seja necessário para fazer triunfar seu exclusivismo. E a publicação termina com a seguinte exclamação: Vossa Excelência, Presidente da Província do Paraná, que nos valha pelo amor de Deus. Está no 19 de dezembro, dia 7 de março de 1860. Aqui é possível, então, só perceber a força de um chefe local, mas também o embate de um outro grupo buscando fazer oposição, isto por estarem alinhados ao partido contrário, naquele momento, ao de Manuel Antônio Guimarães. Era, assim, impossível ficar diferente também a dinâmica política nas localidades, né? Tudo isso gerava comentários, e daí tem mais uma citação que vai demonstrando que nessa eleição, né, a família Guimarães conseguiu manipular toda a lista de votantes para que esses votantes votassem de acordo com os interesses do novo partido que estava no poder, que era o conservador, né? Então, dominar essa lista de votantes qualificados, de quem poderia votar, era fundamental na conquista da eleição pelos chefes da localidade. Quando um partido estava no poder, eram excluídos os opositores da possibilidade do voto. Era esta a lógica para vencer as eleições. Um outro dado também das eleições do século XIX, como já foi dito, elas aconteciam dentro das igrejas, né? E, às vezes, quando a oposição podia acompanhar o processo, eram os momentos em que davam os maiores brigas, embates, lutas, inclusive físicas e mortes até. Eu vou dar um exemplo de uma eleição para eleitores no dia 18 de setembro de 1873, dentro da Igreja Matriz de Curitiba, local em que se realizava o pleito sob o comando dos conservadores. Iniciou uma confusão generalizada depois que um indivíduo de aproximadamente 16 anos chegou para votar dizendo ser Manuel de Camargo Pinto, um votante qualificado, mas que, de acordo com os fiscais do Partido Liberal, esse não poderia ser o próprio votante. Apesar do protesto, a mesa eleitoral aceitou como sendo verdadeiro e este fato provocou a confusão dentro da igreja. De um lado, um grupo gritava, vota, e de outro, não vota, até começar a confusão generalizada que resultou em 14 feridos por parte dos liberais, sendo o mais grave o coronel Benedito Enéas de Paula, que era líder do Partido Liberal em Curitiba, que relatou da seguinte forma o incidente em seu corpo de delito. Levantou-se então um grande tumulto, originando-se conflito, e ele, respondente, que não tinha saído do mesmo lugar, viu passar uma lâmina de ferro em direção ao seu peito, e, rebatendo-a, recebeu o ferimento na mão direita. Em seguida, viu de novo a arma que o procurava, a qual evitou desviando. Depois, uma cadeira arremessada do lado oposto veio-lhe produzir um ferimento na testa, assim como o tinteiro e um copo que lhe tinham atirado. E, de acordo, está no jornal 19 de dezembro, de 22 de outubro de 1873. Então, de acordo com o coronel Benedito Enéas de Paulo, quem teria atacado ele foi o primeiro juiz de paz, o conservador José Manuel Marques da Silva. Então, veja as eleições, esses conflitos, quando a oposição podia acompanhar o processo. Então, o palco das eleições era a Igreja Matriz, lugar neutro, ainda mais sagrado. O drama cívico ganhava maior valor ligando a estratificação social da sociedade brasileira a uma escala de ordem sagrada que chegava aos santos e a Deus, diz Graham. A lista dos votantes qualificados era fixada na porta da igreja, quem é que pode votar.
As eleições eram realizadas o dia todo, né, das 9 ao pôr do sol, dentro da igreja, num espetáculo público para ser visto por todos. E os votantes ficavam na praça esperando sua vez de votar. As cédulas eram depositadas numa urna lacrada pelas autoridades responsáveis pelo dia da votação. À noite, a urna era protegida pela Guarda Nacional, que também eram os notáveis da localidade. No dia seguinte, ela era aberta e realizada a contagem dos votos, sendo os votos lidos em voz alta pela mesa eleitoral. E o resultado também era fixado na porta da igreja e as cédulas eram queimadas em sua escadaria para não precisar recontar, né? Nem ter mais dúvidas. E daí temos muitas histórias quando a oposição podia enfrentar isso daí. Por exemplo, uma vez que a urna sumiu lá na paróquia de Paranaguá, né? O pároco, provavelmente o pároco Gregório José Lopes Nunes, foi conivente com o fato de sumir a urna, porque a oposição queria que a urna sumisse. Outra aconteceu aqui na Câmara de Curitiba, em que o doutor João José Pedrosa pediu, né, ou foi acusado de mandar destruir os livros e os papéis dentro da Igreja da Ordem Terceira, que foi onde aconteceu as eleições, porque a matriz foi destruída, né, em 1874, se eu não me engano, para ser construído esse novo templo lá. Então, ele mandou destruir os livros, porque o seu partido tinha perdido, né, as eleições. É uma forma de conturbar um pouco o processo, né? O drama das eleições, então, provocavam ânimos e rendiam conversas e causos para o resto do ano. Por isso as eleições eram importantes, quando se quiser. Nos relatórios anuais dos presidentes da província, lidos na Assembleia Legislativa, o tema eleições era sempre citado, né? Mas, de maneira geral, os pleitos eram considerados tranquilos, porque a oposição não podia entrar em contato. Mas, quando ela podia, geralmente os pleitos, né, as eleições eram muito conturbadas. Enfim, as eleições eram cerimônias, isso que eu estou querendo trazer também, né? Eram cerimônias no século XIX, públicas, necessárias para demonstrar as diferenciações de papéis e, principalmente, o de quem manda no século XIX. Richard Graham aponta para o detalhe também dos figurinos, né? Você tinha que vir bem vestido para a eleição, mas nem todos podiam isso, né? Por exemplo, a questão do sapato, né? Pôr um sapato para o dia da eleição era muito importante. O sapato era um símbolo da estratificação social no século XIX. Tinha os que andavam sempre de sapato, tinha os que colocavam o sapato apenas no dia da eleição por ser votantes, e tinha os que não tinham sapatos, né? E uma equipe técnica também ajudava no dia das eleições, trabalhando por trás. Eram as mulheres, os escravos, que acabavam fazendo parte também das eleições, né? As mulheres no sentido de preparar a comida para todo aquele povo que vem, né, votar, os escravos. Era uma equipe técnica, que o Richard Graham chama, em que mostra como que todos acabavam sendo envolvidos por esse fato que acontecia, que eram as eleições. Portanto, era quase impossível aos moradores de uma cidade ignorarem que uma eleição estava em curso, né? Como hoje, né? Todo mundo, né, acaba sendo mobilizado para a eleição. Richard Graham lembra uma expressão de época: uma eleição era muita gente, muita animação. No dia anterior à eleição, a localidade ficava toda empolvorosa, com as pessoas percorrendo as ruas, dando vivas ao imperador, à religião cristã e às pessoas particulares, a seus chefes locais e àqueles que iriam ser votados, utilizando de muitos rojões e foguetes, demonstrando a força local de cada grupo. Quando os ânimos estavam muito exaltados, era necessário, por parte do presidente da província, mobilizar uma repressão policial, mas, é claro, para os opositores, né? Então, aqui nós temos a pergunta do Graham também. Será que tudo isso era realmente necessário para enfatizar a hierarquia da sociedade, né? A resposta do autor é sim. Por quê? Porque também as populações das localidades no século XIX eram muito movediças. Dados do censo de 1872 mostravam que até 40% da população total de algumas paróquias tinham nascido fora dela. Então, a peça teatral
uma das peças, né, a teatral das eleições, que era repetida frequentemente, e por a população se mudar muito, quando ela chegava numa determinada cidade, ela, vendo aquele drama eleitoral, ela poderia identificar, então, quem são os donos da terra, os chefes desses locais, que ofereciam, então, aos recém-chegados uma lição visual sobre o seu lugar na sociedade. Aquele que chegava para se estabelecer em uma nova cidade ficava sabendo quem eram os donos da situação. E conclui Graham, de que o fato de que poucos saberem ler e escrever no Brasil, mas de terem a oportunidade de participar de um drama público, seria um modo de instruí-los também, dando a eles a noção da pirâmide de posições sociais de uma estrutura que permanecia. E a identidade dos donos da terra tinha que ser anunciado, não deixando dúvidas a respeito, especialmente para uma população que se mudava muito. Quanto mais visível o enredo e tanto maior a plateia, tanto melhor. Cada vez que o ritual se repetia, o lugar do indivíduo se revelava pelo palco, pelos papéis diferenciados, pelos figurinos e pela equipe técnica. Mas a mensagem sempre repetida era de que existe uma hierarquia no mundo e isto é o que deveria ser, e isto era certo. Então, aqui o juiz de paz de Paranaguá, né, Manuel Antônio Guimarães. Esse é um quadro, eu mesmo bati essa foto lá do Museu Paranaense, né? Então, ele representa, assim, uma força política muito grande, né? Mostrando, você vai pegar as listas de quem venceu a eleição para juiz de paz, para vereador, para deputado provincial, está sempre presente ele e os membros da sua família, né? Porque eles eram economicamente e também agiam também politicamente. O Richard Grant, ele identifica essa cultura política brasileira do século XIX como clientelista, né, de maneira pela qual se sustenta todos os aros políticos. No reinado de Pedro II, de 1840 a 1889, a ascensão e a queda de famílias, clãs e partidos dependeu da distribuição habilidosa de cargos públicos, proteção, favorecimento em troca de lealdade política e pessoal. Medo e favor eram componentes para significar o sucesso político, né? Clientelismo significava poder preencher cargos no governo, proteger clientes humildes, e as eleições eram os momentos que testavam e demonstravam a liderança do chefe local, de acordo com o autor, né? E todo esse modelo eleitoral foi amplamente discutido também na Câmara Nacional, né, no Rio de Janeiro, durante anos, na tentativa de deixá-lo mais justo. É a reforma política que se pensava no século XIX. O problema foi resolvido em 1881 com a Lei Saraiva, quando a gente excluiu todos os votantes. Então, já que a eleição é tão conturbada, vamos excluir todos os votantes e vamos deixar apenas os eleitores, e com critérios mais rígidos de comprovação em relação à renda e, principalmente, de serem alfabetizados agora. Tinha que ser alfabetizado, tinha que comprovar uma renda maior. E outra inovação desse sistema eleitoral, a partir de 1881, é que os eleitores deveriam ser permanentes agora. Não pode mais ficar mudando de acordo com o partido político, né? Então, os eleitores, uma vez que foi selecionado, comprovado sua renda, é alfabetizado, ele vai ficar votando agora em todas as eleições. O problema é que, de 15% da população, né, de 20% da população, nós reduzimos os eleitores em 1881 para os 1% apenas que iriam votar, né? Daí demorou muito o Brasil conseguir ampliar mais para a população. Passou a República, né? Demora bastante para nós termos aí essa volta de uma maior participação das pessoas no poder. Assim, já, né, buscando uma conclusão, uma das características que unia esta classe dominante era o pertencimento a uma família. Diz Richard Graham, a família e o lar formavam o alicerce de uma estrutura de poder socialmente articulada. O potentado local e seus seguidores trabalhavam para ampliar esta rede de dependência, né, que a gente demonstrou. É muito importante você ter o controle também do espaço público, né, dos cargos que ali oferecem, desde o passador da balsa até, né, o cargo de tesoureiro na Secretaria da Província.
E você, então, esse controle, né? E nossas pesquisas, né, o século XIX demonstra muito isso, a força da família, né, da família, tanto no caso aqui de uma família de classe economicamente melhor, né, rica. O professor Ricardo Costa de Oliveira, né, demonstra também empiricamente que a estrutura familiar da classe dominante pode perpassar gerações, inclusive, né? Aqui eu citei o Manuel Antônio Guimarães, no momento que ele realmente, né, você pega lá o nome de quem é o juiz de paz, Manuel Antônio Guimarães. Quem é o vereador? O genro dele. Né? Quem é o deputado? O outro genro dele. Então, ele conseguiu, no século XIX, manter, né? E o professor Ricardo demonstra que isso também pode passar por gerações, né? Filhos, netos, bisnetos. Ao estudar, por exemplo, a realidade familiar do Paraná, a partir da genealogia dos descendentes de 2 primeiros sesmeiros, né, que ganharam sesmarias na região de Curitiba, Baltazar Carrasco dos Reis e Mateus Martins Leme, pode-se reconstruir até hoje boa parte da classe dominante histórica do Planalto Paranaense, demonstrando a vitalidade da organização familiar entre os membros da elite. Então, essa é uma foto que eu bati do Baltazar Carrasco dos Reis, ali perto do Teatro Paiol, né, aqui em que tem uma homenagem ao Baltazar. E, né, acompanhando a genealogia que o professor, né, demonstra no seu livro, muitos são parentes do Baltazar, que tem a sua, né, que morre aqui em Curitiba em 1694, né, se eu não me engano, com seu testamento, tudo documentado também. Então, as eleições eram, portanto, momentos de fortes conflitos, pois representavam a luta de famílias poderosas, com poder econômico e político ao longo de gerações, com seus chefes locais demonstrando seu poder pessoal e familiar, atrelados ao poder central no Rio de Janeiro. Nesse sentido, um outro pesquisador, chamado Oliveira Viana, disse o seguinte: o regime inaugurado, democrático, em 1822, no Brasil, até trouxe o povo massa para as urnas, mas sem nenhuma consciência eleitoral e democrática, pois esteve de fora de toda a vida pública até então, né? Esse é um problema que nós temos que resolver até hoje. Este fato político exigiu dos recém-formados clãs eleitorais, ele chama clãs aquelas grandes famílias, organizar essa massa para os fins eleitorais, e daí a importância do chefe político local, personificando uma estrutura de desigualdade social como se isso fosse natural, né? Então, o Oliveira Viana, ele chama a atenção disso. Até trouxemos o povo para votar, mas a consciência política de cidadania ainda a gente não conseguiu, né, no século XIX. Eu retomo também as ideias de um filósofo político liberal do século XIX, né, que certamente nossos intelectuais do século XIX liam esses filósofos, né? Por exemplo, o inglês John Stuart Mill, que nasceu em 1806, morreu em 1873, que considerava, né, essas ideias liberais, democráticas, que um governo bom é aquele em que o povo pode participar, né, tendo acesso às coisas públicas, tendo iniciativa e vontade própria, acompanhando o Estado, que tem sentido em existir, somente enquanto um elemento a serviço dos seus cidadãos, né? O Estado existe, é um pouco aquela perspectiva russoniana, né, de Rousseau. O Estado é um Estado porque o povo precisa do Estado para organizar, né, a nossa vida em sociedade. Certamente, né, foram essas ideias que influenciaram a elite política brasileira no século XIX, né, buscar, então, trazer o povo que dá sentido a um Estado, a propor de modo mais amplo a democracia nesse país. Stuart Mill acreditava ainda que, proporcionando a participação do povo nas coisas públicas, por exemplo, numa eleição, haveria um aprimoramento da própria comunidade em sua reflexão sobre as próprias coisas públicas, quando este tem a oportunidade de tomar parte das decisões. E para o caso das amplas democracias, né, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, a possibilidade de votar, escolhendo seus representantes,
contribuía no crescimento pessoal de cada um de nós, né, do cidadão, porque ele vai se interessando pela política. Isto aprimoraria muito a sensibilidade e a consciência de todos os cidadãos em relação ao Estado e ao seu governo. Isso está num livro chamado Considerações sobre o Governo Representativo, acho que, se eu não me engano, é de 1871. Porém, o que eu quis demonstrar nessa fala sobre o século XIX, no Brasil, como se viu, ao menos no século XIX, a democracia participativa acabou reforçando um ideal de estratificação social, de desigualdade. Olha as diferenças entre as pessoas, diferenças não só econômicas, mas também de mando e de poder, e que, por sua vez, não possibilitando uma consciência de igualdade social. Então, um pouco essa realidade que o início das eleições no Brasil, dei alguns exemplos aqui sobre Curitiba, Paranaguá, como se davam as eleições, essa manipulação dos votos, de quem vai votar, de quem não vai votar, do controle, não havia cargos públicos meio fixos, como concursos que nós temos hoje. Trocava-se um partido, um grupo no governo, trocava-se todo mundo Então, nesse sentido, as eleições no Brasil, no seu início, não contribuíram para um crescimento da consciência cívica, de igualdade e de superação das desigualdades sociais pelo Estado. Tanto que nós vamos demorar, vamos ter que esperar a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, para ampliar o nosso número de eleitores, colocar a mulher para votar também, que o Stuart Mill é um dos defensores de que a mulher votasse já na Inglaterra, no século XIX. Então, seria isto. Obrigado. Ficamos... Cumprimentamos pelo brilhantismo da apresentação. Queremos deixar aberto para o público que quiser se manifestar ou fazer uma indagação aos professores. Nós temos o nosso membro da escola, o Júlio Cândido, passa o microfone, as pessoas que quiserem levantar a mão e se identifiquem da instituição que faz parte das suas colocações. Mas meu nome é Fernando, mas o Uninter, da Uninter, quer dizer, o Uninter como pesquisador da Uninter, não como professor. E eu queria fazer a pergunta para o professor Ricardo de Oliveira, se nesse período que o senhor estudou, alguma família poderosa perdeu o poder nesse período estudado, e por quê? Se é que houve. E para o professor Cavacin, é o seguinte, o recorte, obviamente, dele, ele olhou para a sociedade e viu nessa estrutura do Estado, ou seja, no arranjo eleitoral e tal, uma forma de revelar as hierarquias sociais. Eu queria saber dele, agora como olhar de cientista político, como essas estruturas foram importantes para reproduzir essa hierarquia, não apenas para revelar. Muito obrigado. Oi, Fernando. A dinâmica das famílias no poder é uma dinâmica com muitas mudanças, não é? Uma vez que o poder tem várias esferas e gradações. Então, é claro, quando a gente pensa que o caso de Curitiba, depois do Paraná, ao longo de 300 anos, nós verificamos uma rotatividade muito grande no poder. Agora, em termos sociais, é muito difícil uma família da elite, da classe dominante, deixar de ser uma família muito bem posicionada nos grupos superiores. Você pode, é claro, não ter a família que controle o núcleo do poder. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem famílias que tiveram um destaque muito grande, até a família Braga, do Ney Braga, que durante os anos 60 e 70 era a principal família no poder no governo do Estado. Hoje, nós não temos nenhum deputado estadual, não é da família Braga, mas a gente encontra como nosso vereador aqui presente, o Felipe Braga Cortes, a Julieta Braga Cortes Reis,
E a gente encontra as famílias ainda em espaços de poder, em espaços de prestígio, espaços de renda, de modo que há essa continuidade. E muitas vezes também a classe dominante tradicional, ela tem uma longevidade no Brasil e é um fenômeno internacional muito grande. Agora mesmo foram feitas pesquisas na Itália, em Florença, sobre a continuidade ao longo de 800 anos da estrutura familiar. Uma pesquisa quantitativa feita na Itália, mostrando que a estrutura de classe ela é muito mais resistente, de longa duração, do que nós imaginamos. De modo que quem está no 1% mais rico tende a permanecer, e quem sobe tende a casar com mulheres, e agora também, é claro, cônjuges, maridos, que já estão. Veja o caso de São Paulo, nessa eleição municipal. Quem foi eleito foi o João Agripino Costa Dória bisneto. Ele vem de uma das famílias com mais longeva genealogia no Brasil, uma vez que é uma família da oligarquia baiana, muito estudada pelo nosso colega, professor Francisco Antônio Dória, em genealogias. O pai do João Dória já foi deputado, ele era um importante empresário, publicitário, até foi exilado, que estava próximo ao João Goulart, em 63, como deputado federal. Mas é uma família que sempre esteve no poder no período republicano, no período imperial, no período colonial, e vem dos Dória, que já estão no poder, não é, no Império Atlântico Português, em Gênova, desde o período medieval. Então, o prefeito eleito da nossa mais importante, mais rica cidade, ele é um fenômeno e ligado ao capitalismo imaterial. A gente chega e pergunta, o que é que o João Dória produz como empresário? Ele não produz mercadorias físicas, ele produz marketing, lobby, revistas, estética, e ele está o tempo todo no Estado. Teve na Embratur, em secretarias. Fortuna declarada dele é de quase 200 milhões, que é uma fortuna grande, mas não tão elevada. E é uma classe que está o tempo todo no Estado. Aqui no Paraná, as famílias mais importantes aí que nós estudamos no poder. Guimarães, o Alessandro acabou de falar, e tem 2 deputados estaduais, sobrenome Guimarães, Plauto Miró Guimarães, região de Campos Gerais, e o Alexandre Guimarães, filho do prefeito de Campo Largo, Tribunal de Contas. Macedo, família histórica do Rafael Greca de Macedo, também 300 anos de poder, primeiro prefeito, parente dele, José Borges de Macedo, aqui de Curitiba. Macedo está no Tribunal de Justiça, Associação Comercial, segundo reitor da universidade. Camargo, história do Tribunal de Justiça do Paraná, passa também pela família Camargo, não é? Parentes também. Aqui está o busto do parente dele, o Visconde de Guarapuava, Antônio de Sá Camargo. Rocha Loures, não é? Desde o século XVIII, não é? Família com grande poder. Munhoz da Rocha, Braga, Oliveira Franco. Então, quer dizer, você tem uma série de famílias e elas se revezam no poder. Você perguntar alguém que saia em 1 ou 2 gerações da classe dominante para as classes populares, que vá para a periferia de Curitiba, para trabalho braçal manual desqualificado, é um fenômeno, não é, raríssimo, quando não inexistente. Isso quer dizer que é uma estrutura de continuidade. E também, para concluir, a desigualdade ela é histórica. Agora, é claro, as famílias se revezam no poder. Hoje, a principal família paranaense é a família Richa. Eu já tenho bastante idade, o Antônio também, um rapaz jovem também, mas a gente viu a eleição de 1982, quando José Richa, político
imigrante da imigração libanesa. José Richa ainda nasce São Fidélis, Rio de Janeiro. Ele é paranaense brasileiro de primeira geração, família de origem imigrante libanesa. Desafiou Ney Braga, o neísmo, que era do Paraná tradicional, da Lapa, da Arena, do PDS, na eleição de 82. Quem disputou o Senado foi Álvaro Dias, também político novo, do norte do Paraná, da região londrina, contra Ney Braga no Senado. Álvaro Dias vence. Sabe que uma filha do Álvaro Dias casa, né, com o neto do Ney Braga. Quando você vê também toda a estrutura, os casamentos, há uma grande continuidade. Hoje a família Richa é a família que controla o governo, o poder no Paraná. Tem o governador, supersecretário José Richa, o Pepe, filho, toda a área de infraestrutura. A Fernanda Richa, esposa do governador Beto Richa, toda a área social. Tem primos, não é, no Detran. Um outro primo foi até preso, Luiz Abiantum, né, devido a mediações. Você vê um vereador em Londrina, Richa, até não conseguiu se reeleger por causa dos Bellinati. Então é uma rede de parentesco e de poder que é muito densa, espessa. E aí perguntar a alguém dessas famílias, em uma geração, se não quiser estudar, não quiser trabalhar, vai cair para a periferia? Não, é uma rede de proteção em cargos, patrimônios, heranças, propriedades. Quem é que está na periferia de Curitiba? Jovens, na grande maioria, negros, pardos, que você vai encontrar bisavós, trisavós, sem terra, na senzala, escravos ou da imigração pobre. Então, a continuidade social, ela, em termos gerais, é muito longa. E as famílias que ascendem tendem a casar com os poderosos já estabelecidos. Então, quem estava no poder na província, como o Alessandro falou agora, a família Guimarães, em boa parte continua na classe dominante, em parte também no poder. Outros entram e vão casando. Uma família imigrante, Lupion, vai casando com quem está no poder, como casaram família Guimarães, Ferreira do Amaral, não é? Várias famílias aí que se encontra, não é, nas diferentes instituições. Então, poder em boa parte é hereditário, a desigualdade social em boa parte é hereditária, e é toda uma nova geração disputando o poder, como aqui em Curitiba, dos 9, 5 com estruturas familiares bem atuantes, bem ativas. Rafael Greca de Macedo, Leprevô, Ney Leprevô, o avô, já foi prefeito. O Requião Filho, do clã Melos Silva. Você teve a Vicky Borghetti Barros, hoje a grande família do poder nacional. Pai, ministro da Saúde, o Ricardo Barros. Mãe, vice-governadora. Tio vai disputar Maringá no segundo turno, e ela, a Maria Vitória, deputada. E é uma estrutura, não é, que é montada exatamente nessa dinâmica familiar. Então é muito importante esse tema. Você sai do poder, você vê Vicente Machado, mas estão todos ainda nessa classe dominante, tendencialmente ricos, às vezes também no Rio de Janeiro, circulam. Você não vai encontrar um descendente de um poderoso da Primeira República ou do Império na área favelizada. Eles estão na alta burocracia, profissionais liberais, médicos, advogados. Mesma maneira, se for advogado, popularizou. Mas quem é que pega os melhores causos jurídicos, mais rentáveis, com mais dinheiro e interesse? Não é o jovem advogado da periferia, negro, tem muita dificuldade. Então, a estrutura social brasileira, ela é uma das mais desiguais do mundo, e a gente deve investigar essa dinâmica também para entender ao lado de outros atores que também existem. Então, é isso que o professor Ricardo já salientou, Fernando, de que é importante, né, você se apropriar das estruturas também do Estado, para não só revelar a desigualdade social, mas para reproduzi-la também, né?
enquanto você tem acesso também ao orçamento que o Estado brasileiro tem, que uma cidade como Curitiba tem, né, você ser uma das pessoas que controla esse orçamento, né, pode influenciar sobre esse orçamento, você vai reproduzir, né, você vai acabar reproduzindo essa estrutura que é revelada no dia da eleição, né, ó, ganhou esse fulano e essa fulana, né, mostrando uma determinada estrutura, apropriando-se da estrutura do Estado, do seu orçamento, né, do que a gente pode fazer com isso, a gente se reproduz também enquanto estrutura social aí exposta. Bom dia a todos. A pergunta para os dois professores, também acho uma felicidade como integrante da Câmara Municipal estar participando de uma atividade como essa. Eu também faço parte da Escola Legislativa. E o professor Alessandro falava do século XIX, da questão das eleições e da estratificação social. Eu sou da área da literatura, sou egresso do curso de letras, e tem uma cena num romance muito significativo, que é sobre o início lá do século XX, na Velha República, que na verdade, é a transição, né, do Império para a República, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que há uma cena em que o personagem, depois de visitar o parlamento, ao sair do parlamento, ele vê uma parada, uma marcha do exército brasileiro. E aí o narrador ele se detém em alguns detalhes e ele percebe que os oficiais marcham montados, né, a cavalo, e os soldados e as praças vão a pé. E apesar do uniforme do exército, o narrador faz uma pergunta, ele faz um questionamento assim, que do jeito que são a cor, o jeito da roupa e o jeito que se portam os oficiais em relação aos soldados e aos praças, a impressão que dá para aquele narrador do Triste Fim de Policarpo Quaresma é que os oficiais são de um país e os praças e soldados são de outro. Nós vimos aqui na fala do professor Alessandro que havia eleições no século XIX, mas que parecia que o povo participava da eleição só como um drama, né? Só como espectadores. E a colocação que faz o professor Ricardo em relação ao resultado da eleição de São Paulo nos demonstra agora, no século XXI, que os pobres votaram maciçamente no candidato da elite, né? Então, talvez isso venha lá do século XIX, passamos pelo século XX, estamos no século XXI. Como é que hoje, se naquela época tinha vários impedimentos, né? Mesmo a concepção do que era ser político, do que era o Estado, do que eram os direitos, né? E como é que se explica que hoje, no século XXI, essa estratificação ela ainda seja tão forte assim na nossa realidade brasileira? Obrigado. Muito boa questão. Eu até apresentei agora, alguns meses atrás, em Viena, na Áustria, Congresso International Sociological Association, um trabalho comparando famílias políticas no Brasil e na Índia. Porque na Índia, 2 países BRIC, não é dimensões continentais, não é grande heterogeneidade, mas 2 países com muitas desigualdades sociais e profundas histórias de desigualdade. No caso da Índia, a dinâmica das castas sociais, criada uma sociedade hindu. Você tem castas, Brahmin, você tem várias castas e os intocáveis, não é nenhuma casta, os Dalits. E você tem a reprodução do poder, no caso da Índia, ao longo de décadas, séculos, milênios, que é o Brasil, de certa maneira, é uma sociedade que também tem grande desigualdade, porque você vai encontrar, não é, distribuição de renda, distribuição de patrimônios,
distribuição desigual de resultados escolares. Qual é a escolaridade do jovem na periferia? Como é que são as condições de vida, de saneamento? Como é que são as condições de tempo, de tranquilidade, acesso a materiais? Comparar com as classes mais ricas, a classe dominante. E é claro, esse é um processo que é histórico. Os herdeiros das sesmarias escravistas, século XVII, eles tendem a ter posições muito mais favoráveis que os herdeiros da senzala, da violência contra as populações ameríndias, a escravidão africana. Esse romance, o livro, que você está também trabalhando, esse material da literatura, Lima Barreto, ele é um autor muito importante, que ele vem de baixo, ele tem essa perspectiva crítica, um pouco Machado de Assis. Mas se você pegar autores da Casa Grande, tem na sociologia, o Gilberto Freire escreve na varanda da Casa Grande. Claro que uma sociedade ela tem que ser inclusiva, democrática, moderna, ter um sistema que valoriza a educação básica. Você vai aos países com os melhores resultados na educação, Finlândia, é até muito melhor que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos olham com inveja o sistema educacional da Finlândia, porque eles investem pesadamente na educação. Professor lá é o mais valorizado. O jovem do ensino médio, universitário, tem às vezes como meta de sucesso profissional se tornar professor da educação média, fundamental. Ele não quer se tornar, às vezes, por exemplo, um médico que vai ter um consultório privado, um advogado no escritório privado. Não, ele quer ser professor e é valorizado, tem remuneração, tem apoio de pós-graduação, e aí a escola de qualidade, bem montada, biblioteca, internet, equipamentos, aí é uma outra perspectiva. No Brasil é da mesma dinâmica. Claro que há mudanças, há mobilidade, muitos brasileiros podem pela mobilidade, mas a história mesmo das Forças Armadas, eu tenho muitos parentes nas Forças Armadas, você vê durante muito tempo na Marinha, não é, os oficiais, os almirantes, e não é, o marinheiro ainda era a chibata, não está muito longe, ainda na República, a revolta da chibata. Nas Forças Armadas também, importante, tem muita, não é, mobilidade. Mas quantos generais negros nós temos? Alguns, mas poucos, não é? E é dar o espaço para que todos possam ter uma escola, uma saúde. E aí você cria uma elite política que é quase uma casta no Brasil, entre aspas, não é, que você é político porque você é filho de político, não é? O próprio Fruit foi vereador, também é filho de um, foi prefeito, aí a irmã é secretária. Quer dizer, isso aí é apenas uma análise objetiva. Da mesma maneira, todas as famílias do poder. E é muito mais fácil para quem vem. Então, a gente precisa democratizar, melhorar as instituições, educação, garantir qualidade de vida para você ter cidadania plena. E é toda uma discussão. E no Nordeste brasileiro, tem ali os coronéis, que vem na República, Império, Colônia. Você tem, às vezes, famílias têm uma propriedade, patrimônios, 100, 200 milhões. E você tem um trabalhador que é ainda hoje semi-escravo, não tem nem como se alimentar, não tem dinheiro, mora ainda em área favelizada, área sem saneamento. Então, é claro, é a estrutura social, como o poder no Brasil, ele é controlado por poucos grupos: executivo, legislativo, judiciário, grande mídia, tribunais de contas, Ministério Público. E aí, às vezes, é até na própria questão do Estado. Quem é que ganha acima do teto constitucional no poder federal? São juízes. Deveriam zelar pela Constituição, são os primeiros a rasgarem, interpretam como eles querem. Você ter membros do judiciário que ganham acima de 100 mil é frequente em muitas casos, em muitas situações.
E aí, exatamente, você vê redes de poder que impedem o Brasil de se modernizar, se tornar uma sociedade democrática, participativa, inclusiva, que será inevitável ao longo do século XXI. Então, Lima Barreto é um grande observador, Machado de Assis, não é? Mas observar que eles vêm de baixo e sabem, da mesma maneira, é aquilo, temos que ampliar sempre a cidadania. Isso, então, a ampliação, Carlos, da cidadania passa mesmo pela educação, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa retomada histórica para entender esse passado, né? Ler os romances também, né? Lima Barreto, lá na FASBAN, que eu dou aula. Essa semana nós estamos discutindo também a cultura brasileira, a literatura, o cinema nacional, né? Como forma de entender o Brasil, né? Como forma de entender e superar esta sociedade desigual que nós temos. E superar é dar uma condição melhor para todos, que passa certamente pela educação, né? Bom dia a todos e todas, né? Eu gostaria de ressaltar a importância dos trabalhos do professor Ricardo, do professor Alessandro. O professor Ricardo é criador do NEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, que esse ano completa 20 anos. São trabalhos essenciais para a gente conhecer a estrutura social e a continuidade da estrutura de poder conferida a uma minoria histórica, né? Então, eu recomendo a obra de todos. O professor Ricardo já apresentou aqui nós não temos todas as obras, temos mais produções do grupo, o professor Alessandro também, e convidá-los a acessar a página do NEP, da revista, via portal da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada. Então, novamente, eu agradeço, né, o convite, parabenizo, saúdo a iniciativa da Escola do Legislativo, todos os organizadores, doutor Tônio Torrens, não é? Também a Câmara, presidência, a mesa diretora, por também sempre, não é, procurarem este debate, a discussão democrática, procurando todos aí fazer um diagnóstico e também falar que essa temática para a sociologia política, ciência política, sobre Curitiba, o Paraná, ela precisa de muito mais pesquisas. Eu digo, não existe nenhuma sociedade no mundo que precise tanto das ciências sociais, da sociologia, como o Brasil. Não adianta, como, né, uma época na Europa. Como é que eles fizeram um campo de concentração, Auschwitz, ou a bomba nuclear depois no Japão? Tinham engenheiros, tinham médicos, tinham advogados, mas faltavam as humanidades. Aí a importância da filosofia, da sociologia, das artes, todos esses estudos que dão realmente um caráter crítico e evitam aquilo que é mais caro, que é o desastre, o drama humano que a falta dessas disciplinas pode trazer. E é pensar a estrutura social no Brasil, o que é que forma um rico, um poderoso, um pobre, um miserável, são processos sociais políticos, nós temos que investigar e sempre construir a cidadania, a democracia, onde todos possam participar, todos possam encontrar seu espaço numa rica, plural, heterogênea vida comunitária. Então, agradeço, estamos aí sempre para contribuir com o grupo. Obrigado, professor Ricardo. Professor Alessandro. Também agradeço a oportunidade da Câmara de Vereadores, também não tive a oportunidade de trabalhar com o Antônio, né, na pós-graduação, né, fizemos aí disciplinas juntos, construindo esse conhecimento, né, buscando entender melhor a nossa sociedade. E reitero as palavras do professor Ricardo, que também é o nosso orientador do Antônio, meu orientador na pós-graduação, da necessidade, né, da filosofia, da sociologia, das artes, da educação física, como disciplinas aí que vão dar esse embate para uma consciência crítica melhor, né? Fazer com que cada cidadão, lá no processo educacional, possa ter a humanidades como uma perspectiva também, né? de análise, de estudos, né? A filosofia é importante, a sociologia é importante,
Então, nós temos que também buscar desenvolver, né, a educação. A educação é um dos caminhos, né, que a gente pode transformar, né, conscientizar, melhorar, fazer um Brasil menos desigual, né, uma cidade menos desigual, né, um voto mais consciente, né, a igualdade do voto, né, o Brasil ampliou isso de uma maneira fantástica para todos os brasileiros, né, independente da sua condição social, né, do século XIX para o século XXI, a gente teve esse avanço, mas em quem nós estamos votando, né? Então, é que o professor, o Carlos, não sei se é professor ou não, né, falou, né, em quem a gente está votando, essa necessidade de informações, que também foi colocado no início pelo Antônio, essa necessidade de informações sobre a nossa história, sobre o processo, quem somos, de onde viemos. Então, agradeço novamente a oportunidade, né? Faço parte do grupo do NEP também, né? Leciono na FASBAN, que tem muitos alunos aqui, obrigado pela presença de vocês também, né? O diretor também da nossa instituição, acho que acabou de sair, mas o padre Teodoro, e obrigado, Antônio, professor Ricardo, pela oportunidade. Quero vos agradecer a presença de todos nessa manhã de chuva e convidá-los para vir às 14 horas para dar continuidade ao trabalho, e amanhã também, mesma sequência. Agradeço a todos, muito obrigado.